Olá, estamos no capítulo 20 do livro de Atos. Vamos ver hoje Paulo em Macedônia e na Grécia. Capítulo 20, versículo 1 até o versículo 6. Versículo 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Versículo 2. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Versículo 3. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Versículo 4. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trofimo. Versículo 5. Estes indo adiante, nos esperaram em Troade. Versículo 6. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Paulo em Troade, versículo 7 até o versículo 16. Versículo 7. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Versículo 8. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Versículo 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Versículo 11. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Versículo 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Versículo 13. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Versículo 14. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Versículo 15. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Versículo 16. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso, versículo 17 até o versículo 38. Versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Versículo 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Versículo 21. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Versículo 23. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Versículo 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Versículo 34. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Versículo 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Versículo 37. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Versículo 38. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Terminamos aqui o capítulo 20 do livro de Atos, com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada. Essa Bíblia foi traduzida na nossa língua por João Ferreira de Almeida. Deixe aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, e que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.